quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo de número 41. Você que está nos visitando, esta é a segunda reunião deste domingo. A primeira aconteceu às 8 e a terceira vai acontecer às 18 horas neste lugar. Mateus 25, 41. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Eterno: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou repetir. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pai querido, Pai de amor, esta é a Tua palavra, e eu sei, meu Deus, que a Tua palavra, ela sempre vem com um propósito, e ela não voltará vazia. Eu creio que o Teu Espírito Santo vai estar conduzindo esta palavra para aqueles que estão neste lugar e para aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. No nome poderoso de Jesus, diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema deste domingo, pode pôr no telão? A realidade do inferno. A realidade do inferno. Não é uma mensagem daquelas que a gente gosta de ouvir, mas é uma mensagem essencial, é um alerta, porque tem muita gente correndo perigo e não sabe. E essa mensagem vai trazer esse esclarecimento para você, a realidade do inferno. A palavra do Senhor, ela nos afirma que o inferno não foi feito para o homem. Você prestou atenção no texto? O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. O que Deus preparou para o homem? Deus preparou um jardim, um paraíso, um lugar indescritível, de tanta beleza, num lugar de paz, de harmonia. Imagine o homem vivendo naquele lugar lindo, maravilhoso, porque foi isso que Deus fez. Deus preparou um jardim, fez o homem e colocou ele naquele jardim. E o homem desfrutava de toda aquela beleza, mas principalmente da visitação do Senhor. Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava aquele lugar. Então, o inferno, ele foi feito, foi preparado antes que o homem fosse formado. O inferno, como eu já disse, foi preparado para Satanás e seus anjos maus. Agora, escute. Um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, um Deus que não quer que a sua criação vá para esse lugar de horrores. Porque assim que o homem desobedece a Deus e é expulso do jardim, o pecado passou a fazer parte dele, porque o homem quebrou o único mandamento que Deus havia dado, para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi lá e desobedeceu, foi expulso do jardim. Então o pecado entrou, a maldição veio sobre a raça humana. O homem passou a viver longe de Deus. Resumindo a história, Deus enviou o seu único filho para sofrer, para morrer no meu e no seu lugar, para reconduzir o homem à sua presença. Deus, como eu já disse, Ele quer que o homem fique no melhor lugar, mas nós é que fazemos as nossas escolhas. O propósito de Deus, como está escrito em João 3,16, vai nos dizer que Deus amou o mundo, faz assim, de tal. Olha o tamanho do amor de Deus. A gente não encontra uma definição clara assim, né? É algo exagerado. Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor vai nos dizer também em Romanos 3, o 23 e o 24, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apocalipse 20, 15 vai nos dizer: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado para o lago de fogo. Então nós encontramos aí esta declaração de amor, a bondade de Deus, a graça que é favor imerecido, sendo liberada sobre a raça humana. E diante deste favor que o Senhor fez para conosco, se a gente desprezar, se a gente rejeitar, as consequências, elas virão. Deus não quer que a sua criação vá para este lugar. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, o que Deus tem preparado para nós. Olha só, 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado um lugar de delícias, Deus tem preparado os céus, Deus tem um lugar para você e para mim, na glória, ao lado dEle, para vivermos eternamente. Então o homem só vai para o inferno se ele quiser. Pois se ele se voltar para Deus, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, o Senhor vai abraçar esta pessoa, o Senhor vai restaurar. Foi por isso que Jesus veio a essa terra, foi por isso que Ele sofreu, Ele pagou o meu preço, o preço que a justiça de Deus exigia. Entenda, existe o amor, mas existe a justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. O amor de Deus é estendido, a bondade de Deus está estendida. Quando rejeitamos o amor, quando rejeitamos esta graça, nós vamos ter um encontro com a justiça. Escute, queridos, a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. O Pai amado não quer que o seu filho, os seus filhos, vão para este lugar de tormento, condenação eterna. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus revela que Ele não quer que as pessoas, se dirijam a este lugar. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus tem o melhor para você, mas se rejeitarmos esta tão grande salvação, o nosso destino vai ser o mesmo. Há um texto que deixa muito claro, Lucas 16, versículo 19. Você que está com a sua Bíblia, você pode abrir também no seu celular, se você tiver a Bíblia instalada aí. Lucas 16, 19. Nos diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho,
lembra-te de que recebeste em teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse texto, ele é um texto impactante. Se alguém tem curiosidade do que nos aguarda, que aguarda o ser humano após a morte, Jesus, ele abre a cortina e mostra o que está por vir. Presta atenção. Um homem rico e um pobre. Eu não quero que você pense que todo pobre vai para o céu e que todo rico vai para o inferno. Não é isso que o texto está querendo dizer. Mas mostra um homem que vivia uma vida hedonista, uma vida onde o prazer era o centro da vida dele. Ele vivia de uma maneira que esbanjava, sabe? Enquanto tinha alguém na porta dele que comia das migalhas que caía da sua mesa. A Bíblia vai nos dizer que os cães vinham para lamber-lhe as chagas, mas aquele homem temia Deus. Enquanto o rico não temia. Mas o rico também conhecia, pois ele chamava de Abraão. Escute. O pobre morre. E os anjos vieram ao encontro dele. E levaram ele para o seio de Abraão. Tempos depois, o rico também falece. E quando ele abre os olhos, ele está no lugar de tormento. Olhe para cá. Antes da morte de Jesus, tanto justos como ímpios desciam após a morte. O seio de Abraão era um lugar de descanso que ficava para baixo, assim como o inferno, até hoje. O inferno, lugar de tormento, era separado deste lugar por um abismo. No lugar de tormento, quem morria não temendo ao Senhor, quem morria no pecado, quem era desobediente a Deus, ia para este lugar. Estou falando antes da morte de Cristo. Os justos também, eles morriam e eles iam para o seio de Abraão. Porque havia uma dívida de pecado. O homem não poderia ir aos céus se a dívida não fosse paga. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que quando Jesus, ele entrega o Espírito a Deus, a palavra também vai nos dizer assim, que ele desceu às partes mais baixas da terra. E ele levou cativo o cativeiro. Jesus, eu creio, alguns teólogos chegam a afirmar que Jesus foi ao inferno. Não, ele não foi no inferno. Ele foi no seio de Abraão, para dizer, a promessa se cumpriu. Porque todos que tinham morrido na fé, antes da morte do Senhor, estavam aguardando aquele momento. Hoje, o seio de Abraão está vazio, mas o inferno a cada dia está recebendo gente. A cada segundo, presta atenção, a cada segundo, 3 pessoas no mundo estão partindo para a eternidade. A cada segundo, está morrendo. Em média, 3 pessoas. O seio de Abraão está vazio, mas o inferno continua recebendo gente. Recebendo. E esse texto que eu acabei de ler, ele retrata, ele revela o que está por vir. Enquanto o rico estava ali sofrendo, Lázaro estava no lugar de paz, estava descansando, aguardando o momento que a promessa se cumprisse. E o rico ali atormentado, ele pedia para que colocasse Lázaro, pudesse molhar ali a ponta do seu dedo para poder refrescar.
Ele queria apenas uma gota de água, porque a sede era muito grande. E o calor intenso. E depois ele disse, olha, manda ele lá falar para a minha família, para que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão disse, lá tem Moisés e os profetas. O Novo Testamento ainda não estava escrito. Havia a lei de Moisés e os profetas. E quem quisesse crer em Deus, temer a Deus, tinha que estudar, ouvir a palavra do Senhor, o Velho Testamento. Nós já estamos na graça. Tem o Velho, tem o Novo Testamento. Amém? Deus já revelou o seu amor. Jesus já morreu por mim e por você. O caminho já está aberto para os céus. Ele abriu um novo e vivo caminho através do sangue dele. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor. Deus, Ele não compactua com o pecado, com as coisas erradas. Mas quando eu me arrependo, quando você se arrepende, o sangue de Jesus, Ele te limpa, Ele te purifica. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Antes do automóvel ser inventado, em Londres, o meio de transporte eram as carruagens. E tinha uma lei severa para que os cocheiros, os condutores das carruagens, eles não permitissem, em hipótese alguma, que os cavalos disparassem pelas ruas. Então havia um temor tão grande dos condutores de carruagens, porque a pena era, se os cavalos dispararem, ele ia pagar com a própria vida. Aí todo mundo tinha medo, tinha temor, os cocheiros, e eles iam bem devagar, no passo bem lento ali, dos cavalos. Mas teve um que ignorou essa lei, e permitiu que os cavalos corressem ali por dentro da cidade, a carruagem, muito rápido. E de repente um homem bem vestido, correu, conseguiu chegar próximo ali, segurou pela rédea ali o cavalo, devolveu os cavalos e devolveu ali para o cocheiro. O cocheiro, obrigado, muito obrigado, você salvou a minha vida. E aquele homem não falou nada, foi embora. Tempos depois, ele novamente se descuidou e os cavalos começaram a correr. Aquela carruagem passou ali muito rápido pelas ruas e não tinha ninguém para deter os cavalos, a não ser a polícia. E ele foi levado ao tribunal, a uma grande sala, e ficou ali esperando que o juiz aparecesse, que lhe desse ali o veredito, a sentença. De repente entra um homem, uma toga, uma peruca branca, e ele ficou todo feliz, aquele homem. O cocheiro ficou feliz porque reconheceu, foi o homem que me salvou, foi o homem que parou os cavalos. Aí disse para ele assim, o Senhor foi o homem que parou os cavalos da primeira vez? Ele disse, sim. O Senhor vai me salvar de novo? Aí ele disse, naquele dia eu fui o teu salvador, hoje eu estou aqui como teu juiz, e como juiz eu te condeno. Escute, Jesus, Ele está disponível para todos nós como Salvador. A graça de Deus está estendida a todos nós. Mas se você disser, não, eu não quero, não é o tempo. Se você rejeitar essa tão grande salvação, vai chegar um dia que você vai comparecer diante do juiz, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Ele não será mais o Salvador, mas o juiz. A salvação é enquanto estamos vivos. Enquanto você está respirando, você tem a oportunidade de mudar a tua vida. Você tem a oportunidade de ter o destino mudado da tua vida. Em João 3,36 vai nos dizer assim, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, manter-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. A salvação está estendida a todos nós. Hoje
é o dia que você pode ter a sua vida mudada, transformada. Romanos 10, versículo 9, vai nos dizer assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu preciso crer com o meu coração e confessar com a minha boca que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Porque o inferno é algo real, é real. Por isso que a igreja primitiva, quando as pessoas recebiam o Senhor, elas estavam dispostas a qualquer coisa pelo Senhor. Muitas morreram nas fogueiras, muitos foram lançados aos leões, e eles cantavam louvores, eles adoravam o nome do Senhor, em face da morte, não rejeitavam, porque eles sabiam o que o Senhor havia feito por eles, que era questão de tempo, eles já estariam com o Senhor, na presença do Eterno. Ei, queridos, a salvação é algo real, mas o inferno também é real. Escute, igreja, um doutor conhecido na década de 70, ele era um ateu convicto, doutor Maurice Havelins. Esse doutor era um especialista na área do coração. E ele falava para todo mundo: religião, isso aí é uma farsa. Deus não existe. Inferno, céu, não existe. Quando o homem morrer, simplesmente vai deixar de existir. Então ele achava que era o destino de todos. Morreu, acabou. Mas no ano de 1977, ele estava tentando trazer de volta um homem que havia falecido. Ele e a sua equipe estavam lá trabalhando, massageando o coração. Tentaram. Já estava comprovado, o homem tinha morrido, mas eles estavam tentando reanimá-lo. E ali, de repente, o homem volta. Me salve, eu não quero ir para esse lugar, eu estou caindo no inferno. Aí parava de novo o coração, e novamente eles ali, e o homem voltava. Vocês não entenderam, me ajuda. E ali, parava de novo, e ele massageando o coração. Os gritos horríveis, que praticamente quase todo o hospital pôde ouvir. E todo mundo que ouvia, eu sabia, a morte não é o fim, tem algo além. E esse homem, esse médico, deixou de ser ateu a partir daquele dia. Queridos, o inferno é real. Hoje é o tempo da salvação. Depois que a morte chegar, não haverá mais. Quando os portais do inferno se abrirem, não tem mais como sair de lá. Kenneth Hagin, ele conta em um dos seus livros, que quando ele tinha 17 anos, ele tinha uma má formação no seu coração, mas a mãe dele era crente, a mãe dele era fiel ao Senhor, mas ele cheio de problemas, cheio de doença, mas ele não queria saber de Deus. E quando ele tinha essa idade, 17 anos, o coração dele também parou de bater. E a mãe dele ali do lado, orando, para Deus salvar o filho, que ele não tinha ainda entregado a vida ao Senhor, para que Deus desse uma oportunidade para ele, antes que fosse tarde demais. E ela ali orando. E quando o coração dele parou de bater, ele conta isso no seu livro, que ele começou a cair num túnel, um buraco negro. E quando ele já estava se aproximando dos portais do inferno, ele falou que uma mão fez assim, ó. Isso aconteceu, se não fala a memória, 2 ou 3 vezes. E a mãe dele ali do lado. Quando ele volta, ele entrega a vida dele ao Senhor e se tornou esse grande homem de Deus. Tem muitos livros que ele deixou escrito. Ele já partiu para o Senhor. Então, o inferno é real. Deus tem um lugar de glória. Deus tem um céu preparado para você. E como que eu vou para o céu, apóstolo? Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quando eu sigo o seu caminho, o seu propósito, a sua palavra. Feche teus olhos. Diante da palavra que você ouviu, o Senhor Jesus, Ele
Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Jesus, ele é educado, ele bate. Como que ele bate? Através da palavra. Quando a palavra é esclarecida, quando a palavra chega ao meu coração. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu tenho essa escolha: abrir a porta para Jesus ou continuar na escuridão. Você tem a oportunidade de conhecer o Jesus Salvador, ou vai conhecer o Jesus Juiz. Naquele grande dia, aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim para a condenação eterna. Mas para aqueles que foram fiéis a ele: vinde, bendito de meu Pai, gozar o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. O Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Mas é necessário que você tome uma decisão. Eu quero perguntar para você: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você que está afastado, quer se reconciliar com o Senhor nesta manhã? Levante uma das suas mãos. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero fazer essa oração. Igreja de olhos fechados, eu quero orar por você. Aquele que crê com o coração e confessar com a boca será salvo. Aleluia. O mundo tenta dizer: não, não, o inferno não existe, o inferno é aqui. Mas o inferno é real. O próprio diabo quer que as pessoas acreditem nisso, que o inferno não existe, pois ele pode agir livremente. Se o Espírito Santo está falando com você, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer conhecer o Jesus Salvador, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, a ira de Deus que haveria de vir sobre mim, sobre você, foi desviada em Jesus. E o sangue de Jesus me limpa e me purifica e faz da minha vida, faz da sua vida uma nova criatura. Você quer que todos os teus pecados sejam apagados? Isso vai acontecer quando você se achegar ao Senhor. O sangue de Jesus vai te limpar. Mas diante da palavra do Senhor, a decisão é nossa. Eu quero continuar do jeito que eu estou, ou eu quero Jesus Salvador? Glória a Deus. Deus abençoe. Há mais alguém? Se há mais alguém, sai do seu lugar. Deixa eu orar por vocês aqui pertinho de mim. Venha, pois haverá um novo nome sendo escrito na glória. E esse nome é o teu. Teu nome vai chegar primeiro do que você lá. Você não está em vão neste lugar. Deus criou uma situação para te trazer até aqui, para você ouvir estas verdades. Se tem uma coisa, uma das situações que as pessoas que estarão na perdição eterna, elas terão é memória. Elas vão se lembrar das oportunidades que elas perderam. Lembra do rico que estava lá no inferno? Ele queria que a família dele fosse salva. Ele queria que a família dele não fosse para aquele lugar de horrores, porque lá haverá memória. Eles vão se lembrar das oportunidades aonde o Senhor disse: aqui está o caminho, siga ele. E você disse: não, eu não quero. Jesus é caminho, verdade e vida. Não rejeite esta oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais, e Jesus quer te libertar hoje, quer transformar sua vida hoje. Se há mais alguém, se levante e venha no nome do Senhor Jesus. Nós já vamos orar. Quero que vocês repitam esta oração. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram,
eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo, e eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Decida hoje permanecer firme na presença dEle. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Persevere diante das lutas, diante das dificuldades desta vida. Permaneça fiel àquele que é fiel a você, aquele que é fiel à igreja, aquele que é fiel à sua noiva.